Boa noite a todos. Alô? 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 Boa noite a todos. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Prazer, sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, esclarecimento que vocês precisarem, podem falar comigo ou com alguém da casa, tá? Bom, hoje estamos aqui com a Luana, que vai nos presentear com a palestra intitulada Transportar Montanhas. E nós vamos fazer a leitura do nosso preparo de hoje, em seguida a prece, para Luana dar prosseguimento ao seu estudo. Fé inoperante. Assim também a fé, se não estiver às obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se radie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos a absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade das obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Bom, diante desse preparo, vamos agradecer muitíssimo a espiritualidade amiga, que aqui já esteve mais cedo nos preparando esse ambiente, com bastante energia positiva. Vamos pedir também para que essa espiritualidade intua a Luana, para que ela se sinta confiante naquilo que ela veio nos passar com muita calma e muita tranquilidade, e que todos nós também sejamos intuídos a estarmos de mente e corações abertos para receber tudo aquilo que a Luaninha nos trouxe, fruto de nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, hoje é o dia oficial da palestra, né? Para quem esteve aqui quarta passada, a gente tem só improviso por conta de uma situação que aconteceu, a gente não teve como controlar, mas que foi? Oi? Deixa eu só lá pra lá. Só cuidar. Deixa eu te ajudar. Foi? Tá. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que hoje, então, é a data, é o horário e data marcada que eu me comprometi a trazer esse estudo sobre esse capítulo, que é o capítulo 19, que vai falar sobre o poder da fé, né? A fé que transporta montanhas.
E eu pensei que parte, talvez, do que foi dito vai ser dito novamente, e eu fiquei pensando que pudesse ser algo que ficasse repetitivo ou maçante. Mas, e aí nessas reflexões eu me veio o pensamento de que, na verdade, tudo na nossa vida é repetitivo, né? Os nossos erros são repetitivos, os nossos acertos são repetitivos, a gente é repetitivo, os acontecimentos da nossa vida se repetem e eles têm um sentido, né? Então, quando a gente estuda, às vezes a gente tem que ficar ali repetidas vezes no mesmo assunto até que ele fazer sentido. Então, tem aquela expressão, né, que a gente usa muito, uma expressão popular, que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso acontece, né, quando, por exemplo, a gente mais à frente, assim, entende aquela fala chata da nossa mãe, né, que fica ali toda hora falando a mesma coisa, a gente acha um saco, e aí tem um momento na nossa vida que a gente pensa, nossa, agora isso fez sentido, que loucura. Ou então um conselho de um amigo, ou então uns relacionamentos, né, a forma que eles nos ensinam, às vezes são relacionamentos que se repetem, assim, de alguma forma, e em algum momento a gente entende por quê. E hoje se trata do Evangelho de Jesus, né? A gente sabe que o Evangelho de Jesus é um material que se estuda sempre. A espiritualidade mais avançada estuda o Evangelho de Jesus. Então, falar disso vai ter que ser repetitivo, para que isso um dia realmente entre e acesse os nossos corações, né? Porque o Evangelho é o guia para o nosso autoburilamento, né? A gente precisa fazer esse trabalho conosco, então todo mundo na caminhada, com as suas imperfeições, mas com a intenção disso. Bem, a gente então pretende, né? É importante que a gente pretenda olhar sempre para o Evangelho, para o seu sentido mais profundo, principalmente quando se trata das lições de Jesus no seu sentido moral. Né? No caso do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, estão ali retiradas todo o ensinamento moral de Jesus. Então a gente tem que fazer um esforço de não vê-lo em sua superficialidade. Então foi isso que eu pretendi, assim, né? Claro que usando de muito auxílio de literatura e tudo mais. Então a gente inicia com essa pergunta sobre a gente vai entrar na passagem, só que é uma passagem que todo mundo conhece e foi dita no preparo. Né? Então, o que estaria querendo dizer Jesus quando, mais uma vez, ele fala sobre poder a fé, mesmo num tamanhinho de um grão de mostarda, que é aquele ali, ó, pequenininho, poder transportar montanhas, né? Ou seja, algo que é tão miúdo fazer grandes realizações. Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Bem, o capítulo inicia com um subtítulo que se chama Poder da Fé, em que há essa passagem do Jesus que expulsa um obsessor de um menino, né? E aí ele chama os discípulos, os discípulos chegam e perguntaram a Jesus como ele conseguiu expulsar, porque eles tentaram várias vezes e não conseguiram. E Jesus chama eles de raça incrédula. E aí, quando eles perguntam a Jesus por que eles não conseguiram, Jesus responde a seguinte coisa: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E logo em seguida, a esse trecho do Evangelho, tem uma explicação de Kardec que é essencial para a gente se situar. Para a gente se situar no que quer dizer isso, né? Kardec nos auxilia nesse sentido. E ele fala que é importante que a gente entenda essa passagem unicamente no seu sentido moral. Porque parece absurdo, né? Que a gente
consiga com algo tão pequenininho mesmo tirar a montanha de um lugar e botar em outro, né? Isso parece até romper com as leis da física ou as leis divinas, né? Já que Deus criou todas as leis. E aí Kardec fala: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências à má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, a gente... O que a gente pega, né, como central dessa passagem é que o ensinamento de Jesus está contido naquilo que a gente pode trazer para a nossa vida íntima, né? Para a nossa realidade interna, de modo que a gente possa utilizar disso para alcançar esse amadurecimento moral e espiritual que a doutrina nos esclarece, né, por via dos espíritos. E Jesus, né, só que a doutrina, do seu modo, assim como outras podem fazer, ela facilita a compreensão do Evangelho de Jesus, que para olhos que passem muito rapidamente sobre aquilo, tratam com descrença, com descaso, porque tomam ao pé da letra e pensaria que então isso seria impossível. Mas, novamente, é um sentido profundo, né, que essa passagem adentra. E, continuando assim, no campo do que parece absurdo, em mais um momento em que Jesus fala sobre transportar montanhas, e fiquei refletindo sobre esse apego dele, né, entre aspas, assim, de colocar montanhas, que talvez faça sentido mais para frente quando a gente pensar no que seriam essas montanhas. Se é de forma simbólica que ela é colocada aqui, por que montanhas, né? Porque as montanhas são um dos relevos mais altos que existem. Tanto que não tem nem no Brasil, né? Esse morro que a gente vê aqui atrás não é montanha. As montanhas são altíssimas, então elas têm muita coisa ali, elas são muito pesadas, né? E para adentrar esse campo do esquisito, temos nesse capítulo também a parábola da figueira seca, né? Que eu vou tentar resumir, que está em... E eu não coloquei, mas está em Marcos. Está em Marcos. Que ele fala assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome. Vendo ao longe uma figueira, ele se encaminhou para ela para tentar achar alguma coisa. Só que se aproximando, ele só achou folhas, porque não era tempo de figos. E aí os discípulos ouviram o seguinte: que ninguém coma de ti fruto algum. E no dia seguinte, quando eles passaram novamente pela figueira, né, eles viram que a figueira secou até a raiz. E aí Pedro faz a observação seguinte: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. E Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente, que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Bem, pesquisando sobre essa parábola, que pode ser muito estranha em primeiro momento, eu achei uma explicação do Haroldo Dutra, né, um palestrante espírita, dizendo que essa parábola ela tem um caráter distinto da maioria, que se trata de uma encenação profética, né, que ocorre através de um efeito físico. E que Jesus, então, se utiliza disso para explicar sobre o poder da fé, né? Então, se a gente pensa que a fé é o que nos liga a Deus, né? E que ela tá atrelada, então, com o nosso estágio evolutivo, a gente entende que, em relação a Jesus, a gente está bem distante, né? Então, assim, a gente compreende que se Jesus é um ser perfeito e ele tem essa relação com Deus muito mais íntima que a gente,
ele tem conhecimento dessas propriedades que para a gente parecem estranhas, não é mesmo? Porque está lá na Gênesis, né, que Jesus, ele é médium de Deus. Então, se pudesse descrever assim, né? Então, imagina que você ser médium de Deus. A gente aqui na casa, a gente é médium de espíritos obsessores, espíritos imperfeitos como a gente. Jesus é médium de Deus, então não é pouca coisa, sabe? Então, assim, eu acho que ele conseguiria transportar montanhas de fato. Agora, pra gente, nos resta, e assim, com um poder infinito e profundo, mover essas montanhas que o Kardec descreveu pra gente. Essas são as montanhas que a gente tem que colocar assim que a gente tem que mirar, né? Bem, então, se então a fé, né, a fé tem verdadeira relação com o estado de espírito que a gente se encontra, e a gente entende que ela então é como se fosse uma sementinha, né, uma sementinha que foi depositada no nosso solo interno, né, desde a nossa formação como espíritos. E essa sementinha ela vai brotando e vai se desenvolvendo e se desenvolve assim como uma plantinha, que a gente sabe, se a gente cuida da fertilidade do nosso solo. E o Kardec, ele explica de uma forma meio que assim. Ele fala que no homem a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente, que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Então, quando a gente pega, né, as passagens de Jesus, em que ele fala o tempo todo da fé, né, como tem de fé em Deus, na parábola da figueira que a gente leu, tua fé te curou, na mulher que sangrava, levanta-te e vai, tua fé te salvou, na passagem dos 10 leprosos. E esse é até interessante porque foram 10 curados e apenas um salvo, porque os 9 que foram curados de pronto se apressaram a ir embora e curtirem, né, assim, o benefício do amor de Jesus de forma descomprometida, enquanto o outro, ele se prontificou a agradecer a Deus, sabe? Então ele teve ali uma conduta de amor, uma correspondência de amor, ao contrário do restante. Então ele foi o único que foi salvo. E tem outros, só que não dá para botar tudo por conta do nosso tempo. Mas, quando então a gente se depara com essas passagens, me recorreu estudando, pelo menos, e não sei se faz sentido para vocês, que esse mover, esse transportar montanhas, me leva à noção de mudança, né? E de que todas essas lições que Jesus dava sobre a fé tinha ali uma intenção de evidenciar as possibilidades de mudança que nos cercavam. Então, quando se trata da doença, né, é uma coisa que a gente pensa muito a respeito, porque o benefício da fé, ele deixa ali a gente numa condição de se entregar a Jesus. Quando a gente usa o atributo da fé, a gente se entrega a Deus. E a gente se entrega a tal ponto que, se não a cura do corpo se realiza, a cura do espírito se realiza através da doença do corpo. E o que é mais importante, o espírito que é eterno ou esse corpo que é perecível? Né? Então, é claro que todos os ensinamentos de Jesus, o convite era para que a gente realizasse essa mudança interna. Ele o tempo todo dizia que falava aos nossos corações. Mas aqui, nessa passagem e nessa parábola, Jesus está apresentando a fé como um instrumento. Foi um instrumento dessa maldição que a gente vai tentar entender um pouco mais para frente, mas é um instrumento que cura, é um instrumento que salva. Então é algo que a gente tem que utilizar, né? Então, se a gente pensa, né, tão pesado quanto as montanhas rochosas, né, da matéria, são também as montanhas que a gente criou
no nosso íntimo, que a gente construiu do nosso passado inescrupuloso, né? Do nosso passado de crimes, de vícios, e que a gente traz de todas essas encarnações pretéritas, né? Que foram muitas até a gente chegar aqui. E elas foram eclodindo aos poucos, assim como uma montanha, né? A montanha, ela não se forma do nada. Ela vai se formando conforme ali o movimento das placas tectônicas, enfim. Tem todo um processo para isso se dar. Assim como tem todo um processo para a gente chegar aqui e já ter essas montanhas consolidadas, né? Pelos atritos das experiências que a gente viveu. Então, o que a gente precisa fazer agora, numa atitude distinta das que a gente tomava antes, é transmutar, é transportar para as outras zonas em que essas montanhas não sejam mais um obstáculo ao nosso desenvolvimento. E por muitas vezes, na verdade por muitas vezes não, e é justamente a fé que cura as doenças físicas, é a fé que expulsa os demônios, é a fé que transporta as montanhas, que cessa as tempestades, ou seja, que faz os efeitos físicos também, que vão salvar e vão curar. Vai ser a fé que cura as enfermidades do nosso espírito, né? E aí, como eu disse, pode ser que passando por essas situações, a gente aprenda realmente a sentir a fé, né? Passando de fato por esses obstáculos da vida material, da vida física, sentindo no físico, a gente entenda profundamente a fé e, como Jesus fala, o seu espírito está vivo, o seu espírito foi salvo, sabe? Bem, o amor e a fé, né? Quando nos mostrou Jesus que o alicerce da fé deve ser o amor, né? Quando a gente crê do fundo da nossa alma, Desculpa, gente, me desconcentrei. Vou tentar voltar. O alicerce da fé, ele tem que ser o amor, assim como mostrou Jesus, né? Então tem que se basear no coração. Quando a gente crê no fundo da nossa alma, quando a gente é tocado pelo sentimento de amor, a gente se alinha às leis divinas, né? E é por isso que ele fala, se você fala do fundo do seu coração, não deixa ter dúvidas. E até que a gente vai a passagem que Paulo nos fala sobre, que virou música, né? Que ele fala na Epístola aos Coríntios, em que ele diz, ainda quando tivesse toda a fé, ele fala mais coisa, mas isso é só um recorte. Ainda quando tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. A caridade é paciente, é branda, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aí ele fala, agora dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas vão permanecer, mas a mais excelente é a caridade. E quando a gente pensa na música, né, que o Renato Russo canta, ele fala do amor. Se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E caridade é justamente o sinônimo de amor, né? Esse amor que se coloca em movimento. Então, como que a gente... Uma pergunta, né? Isso tudo aqui é a caridade, é o amor. E Paulo fala, se a minha fé não tiver isso, de nada vale. De nada vale. Então, ele está orientando a gente para algum lugar. É para esse contato com o amor, né? Dizendo que o alicerce da fé é o amor. Então, como que a gente atinge esse estado, nós que estamos nesse estágio de imperfeição, né? A gente não suporta tudo. Por exemplo, agora eu tive um ataque, me deu um branco bizarro, mas eu consegui voltar, né? E assim, a gente tudo suporta.
A gente tudo suporta, a gente tudo espera, a gente tudo sofre? Não, sabe? A gente tá lá e cá, a gente balança, né? A gente é instável, a gente não dá conta disso ainda, né? Mas E como que então a gente tem que refletir como a gente acessa e atinge esse estado, né? Desse sentimento sincero de amor em ação, que é o amor em caridade, que vai permitir aflorar essa fé, que vai ser então a fé desse tamanho de mostarda que vai transportar essas montanhas e que vai estar alinhado com as leis divinas. Bem, a Joana, que ela traz essa reflexão psicológica e profunda, ela nos esclarece nesse sentido, porque ela acessa a realidade do ser, ela acessa a realidade do espírito. E ela descreve da seguinte forma: variando de expressão e de dimensão em todos os seres, é sempre o mesmo impulso divino que brota e se agiganta, necessitando do direcionamento que a razão oferece, a fim de superar as barreiras do ego e tornar-se humanitarista, planificador, sem particularismo, sem paixão, livre como pensamento e poderoso quanto à força da própria vida, né? Então, a gente compreende que, segundo Paulo, para a fé assumir o seu verdadeiro valor, ela tem que estar amparada no amor, nos preceitos divinos, né? Para que seja uma fé em que a gente sinta verdadeiramente Deus na nossa intimidade. E a Joana, por um lado também, não por um lado, assim, eles estão no mesmo time, ela está apresentando que o amor está em todas as coisas. Antes dessa fala, ela diz que o amor ele aparece em estado de instinto e vê que ela fala que quem oferece o direcionamento para o seu desenvolvimento é a razão, né? A gente fala tanto aqui da fé raciocinada, a razão ela tem esse propósito, ela tem esse propósito de não fazer a gente não impor a gente alguma coisa, né? Impor, por exemplo, então que a gente deixe de ser isso ou aquilo, mas a razão nos aproxima desse sentimento. Que sentimento é esse que eu sinto? Qual é o estágio do amor que eu estou sentindo, né? Se não é do amor de Jesus, qual é o amor que eu posso ter e poder, a partir disso, usar a minha fé na sua maior potencialidade possível? Então, entendendo que a gente vivencia agora o nosso amor de forma egoísta, por conta do nosso estágio evolutivo, o Emmanuel, eu trago aqui um trecho de Emmanuel, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre o egoísmo. Ele fala que é justamente esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda cristianismo desempenhado por completo sua missão. Então é importante sempre, quando a gente fez aqui, situar qual é o nosso nível na escala evolutiva, né? A gente está numa situação em que o mal ainda predomina, o egoísmo é muito forte. E então a gente tem que entender como funciona essa relação amor/caridade e egoísmo. E aqui, quando ele diz isso, ele está apontando algo para a gente. Ele está apontando qual deve ser a nossa meta. Ou seja, tem ainda uma continuação em que ele fala: onde há egoísmo, o amor não pode se dar. Então, se a gente quer atingir esse amor, a gente tem que combater o que está impedindo, né, as ervas daninhas ali do egoísmo. A Joana, em seguida, traz um complemento, né, não no Evangelho, mas no livro dela, Em Busca da Verdade. Ela fala que a conquista do amor é resultado dos processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista do si. Então, se o amor é isso que a gente tem que colocar em meta, porque lembrando, tentando traçar aqui algo para fazer sentido, né? A verdadeira fé, aquela que se apoia, aquela que se alicerça no amor, esse amor então é algo que a gente tem que alcançar, mas é o egoísmo que embarrera. Se é então pela conquista do si que eu consigo conquistar esse amor e desfazer os nossos vícios e o nosso egoísmo, as nossas paixões, é nesse trabalho também que a fé se torna operante.
Porque se a fé ela é um sentimento inato e o amor está em todas as coisas, eles estão em estágios infantis junto com a gente também está em estágio infantil, só que eles já podem operar, né? Então se a gente pensa, por exemplo, também no músculo do corpo, o músculo ele está ali, ele é importante e ele que mantém de pé o nosso corpo, ele que reveste os nossos ossos e faz com que a gente tenha possibilidade de fazer as coisas, de agir no mundo, agir na matéria. E aí a gente entra na academia. A gente entra na academia para quê? Para ganhar alguns músculozinhos, para fortificá-lo, para a gente poder ter desempenhos melhores. E nossos músculos começam a crescer se a gente não faz aquele treino fofo, a gente é focado e tudo mais. E nisso que ele cresce, a gente vê que ele tem capacidades muito maiores. Esse é o amor. O amor ele já está aqui desde sempre. O amor sempre esteve o tempo todo na nossa criação, o tempo todo na nossa vida, nas nossas relações. Só que ele está nesse estágio infantil, egoísta. E se a gente toma o uso da razão para fazer esse amor, né, para ligar o motor do amor, aí a fé pode ir surgindo, né? Entrando na discussão, então, quando a gente se coloca alheio e distante da proposta divina, né, o que ocorre? A fé não toca, né, quando a gente está desalinhado, desconectado com a proposta divina. Então, a proposta divina é geral, é o amor. Mas cada um aqui tem a sua programação para atingir, cada um com a sua própria história, porque cada um aqui é único. Se então Jesus frisava o tempo todo que ele falava aos nossos corações, por que a gente insiste tanto em desmerecer, em ocultar as demandas do nosso coração? Ou seja, do que a gente sente, né? A gente finge que eles não existem, esses sentimentos que a gente não gosta tanto. A gente finge que ele não existe para ser algo que a gente não é. A gente faz muito disso, não é? Então, aqui está uma orientação de Jesus sobre como deve ser a nossa postura diante de Deus. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, o Pai vê o que se vê em secreto, né? Se a gente já está conseguindo alcançar a razão para entender tudo isso, que a obra nos fala, que a doutrina nos traz, mas que o Evangelho de Jesus sempre nos trouxe, por que a gente faz esse movimento? Por que tanta resistência da nossa parte? E aí a gente pode pensar, lembrar, recorrer à parábola do fariseu, né? Não sei se alguns conhecem, tem a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, nesse momento de orar, de se colocar a Deus, ele ora para fora, né? Ele bota a culpa nos outros, ele fala, ai, graças a Deus eu não sou mais que nem aquele dali, eu dou o meu, eu faço o meu, eu sou maravilhoso, olha Deus, como eu sou bom. E enquanto publicano, ele simplesmente disse, meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. E aí Jesus fala que esse sai justificado e o outro não, porque ele teve sinceridade de coração. Ele expôs a Deus a sua verdade de sentimento. Porque se a gente não expõe a Deus e a nós, no nosso íntimo, não precisa expor ao outro, a nossa verdade de sentimento, a gente vai estar sempre num movimento de máquina, assim, de viver na vida para fora. E a gente nunca vai ter acesso a esse amor. E a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para fazer esse amor florescer, fazer essa sementinha do amor e da fé brotar e amparar a gente nas nossas relações e amparar a gente nas nossas relações conosco também. E o que ocorre é que muitas vezes as nossas concepções de certo e errado, elas acabam deturpando o que de fato condiz com os preceitos divinos, né? E com a lei de amor. E por muitas vezes eles nos atrapalham e acabam nos desviando do caminho.
Porque quando a gente fica com essas noções de certo e errado que a gente traz da nossa família, que a gente traz de outras vezes, que a gente traz da sociedade, a gente força pra gente uma coisa que não diz da verdade do que a gente sente. E quando a gente está desconectado com essa verdade, nesse esforço evitativo de não querer encarar, porque a gente renega, porque isso é errado, porque eu não posso sentir isso, porque eu não posso sentir raiva, porque eu não posso dar um branco na palestra, um monte de gente me vendo. Quando a gente nega isso, a gente abre espaço para o medo, né? A gente abre espaço para a culpa, para o ciúme, para a inveja. Então, eu poderia, por exemplo, aqui nesse momento, me deu uma vontade de me desesperar porque foi um branco bizarro e eu não sabia o que fazer, mas a espiritualidade não para, né? Então foi um pouquinho de fé que surgiu assim e as coisas voltaram. Então quando a gente entra nessa desconexão, a gente abre margem para tudo isso. Mas são coisas que a gente tem, então são coisas que a gente tem que lidar, não é? O medo, a gente tem de um monte de coisa. Então, muitas das vezes, quando a gente abre margem para tudo isso, a gente, como fariseu, coloca a culpa no outro. A gente fala que foi o outro, né? Que é o outro que nos causa medo, é aquela situação que nos causa medo, né? E aí a gente tenta controlar tudo, porque o medroso, quem tem medo assim, em excesso, ele é muito controlador, ele não pode ser pego de forma nenhuma de surpresa, assim, por algo indesejado. E ele nunca fica quieto, ele está sempre inquieto, ele se torna um obsessivo fóbico. Sabe? Ele tenta controlar todos e tudo ao seu redor. E vive em constante infelicidade e angústia. Que horror viver assim, né? E assim como o ciúme é o medo da perda, né? A gente colocada nessas relações de posse, faz parte, a gente ainda não sabe viver o amor na sua plenitude. E a gente coloca ali o outro como aquele que a gente não vive sem, é aquele que dá sentido para a nossa vida, e a gente coloca ele como responsável do nosso ciúme, porque ele se comporta como X ou como Y, né? E também a culpa, que é algo bem frequente na gente, em que a gente, na verdade agora a culpa, a gente impõe a gente mesmo, né? Todo tipo de crítica, porque a gente não aceita errar, a gente não se perdoa por ser como a gente é. A gente não se perdoa por fazer o que a gente faz porque a gente cria um ideal de como a gente deveria ser, de como a gente deveria fazer. A Joana, nesse sentido, ela diz algo que acalanta, assim, né? Mas que, assim, dá um puxão de orelha firme, em que ela diz: poderá realmente alguém de fora criar embaraços ou sombrear a luz interna, a paz de cada qual, trabalhada na consciência tranquila em torno dos deveres retamente cumpridos? É claro que não. No entanto, torna-se mais fácil ao ego transferir responsabilidades do que enfrentar a sombra devastadora a que se acostumou. Então esse é um movimento frequente nosso. Então, se na realidade, se a gente só decidisse, fazer isso é uma escolha de amor. Quando a gente decide ter contato com o que a gente repele, porque isso faz parte do nosso espírito, é a nossa história. Se a gente não se reaver com isso, a gente nunca vai conseguir se livrar desses sentimentos que nos aterrorizam, esses que eu citei, assim. Então a gente ia ver que, na verdade, o medo que a gente sente nada tem a ver com o outro. Se a gente deixasse ele vir um pouquinho, enfrentasse, tentasse entender, a gente ia ver que ele não tem a ver com o outro, ou com aquela questão, ou com aquela situação. Mas ele tem a ver com o que ficou registrado na nossa história, e que está agora nos impedindo de realizar uma entrega. As experiências novas que se colocam, e é Deus agindo. Deus está agindo o tempo todo, e por meio das experiências que a gente passa e que a gente sente medo, é uma oportunidade da gente poder encarar esse medo para que a gente possa superar e a gente ressignificar a história. Em relação ao ciúme, a gente vai perceber então que não é o outro, a gente não vai querer que o outro entre, se adeque às nossas exigências, mas a gente vai se dar conta que isso vai ter a ver com um amor escasso que a gente não consegue dar para o outro, mas dar também para si.
A gente vai ver que não adianta pedir para o outro se ajustar às nossas exigências se a gente não conseguir se relacionar bem com a gente, né? E tentar entender que o outro tem ali as suas limitações, enfim, a forma que ele se coloca, e que isso tudo sou eu, né? E quando a gente não sabe lidar com isso, a gente entra para angústia, a gente cai na angústia do conflito, porque é assim, é como eu gostaria que eu fosse, né? Eu gostaria que eu fosse assim, aí eu vou performar ser isso. E a gente faz isso sem perceber, tá? Não é nenhum movimento consciente. Ou às vezes, muitas das vezes é no sentido de melhora mesmo. Então a gente veste máscaras, né? A gente se coloca, se porta de forma que não tem a ver com aquilo que a gente verdadeiramente sente. E é uma forma que se chama, né? É um mecanismo de defesa, uma forma de se defender daquilo que a gente sente e a gente desaprova, porque isso causa angústia na gente. E o que acontece na maioria das vezes é que a gente não se permite a experiência do amor. Quando a gente embarrera dessa forma, a gente não deixa o amor penetrar, porque Deus não ama a gente como a gente é. Então, o exercício do amor é justamente conseguir amar a gente como a gente é. Isso não vai acontecer se a gente ficar o tempo todo nessa relação ruim com esse oposto que vive em nós. Então, um exemplo disso é que um tipo de pessoa, né? É só um exemplo, não quero dizer que todas as pessoas são assim, mas às vezes a gente tem uma conduta, somos um tipo de pessoa que se porta muito para fora, que a gente é muito alegre, a gente é muito pro outro, a gente tenta agradar o tempo todo, a gente está sempre feliz. E as pessoas olham e falam, nossa, olha como aquela pessoa alta astral, olha que legal. E que é um esforço bacana, assim, é um esforço válido, só que às vezes pode ser um esforço que esconde um medo de que os outros, notando o seu defeito, queiram rejeitá-la, não queira mais saber dela, porque ela tem que ser sempre perfeita, e aí vai da história dela, né? Porque na vida dela, pessoal dela, na infância, enfim, ela era preterida e ela só era aceita quando ela fazia tudo certinho, blá 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 blá. E o que acontece? Ela se coloca na vida de uma forma muito legal, mas ela está sempre aflita, ainda que ela não perceba, ou a angústia aparece de uma forma estranha, sem que ela entenda porquê, mas pode estar aí a razão disso, né? E, mais uma vez, a experiência do amor não pode acontecer, porque o outro lado dela está um lado ocultado, um lado rechaçado, e pode ser um lado também que é precioso, mas que ela não explora por conta desse medo. A Joana, ela fala ainda isso aqui, ó. Quando o indivíduo se compreende, havendo conseguido esse entendimento a respeito do ser que é, muito mais fáceis se lhe tornam os enfrentamentos aos desafios e dos problemas, porque, libertando-se dos complexos de inferioridade e da necessidade da culpa, assim como da autopunição, considera-os essenciais para a sua evolução. Então, é por isso que é junto desse processo que a fé ela se torna uma peça fundamental. É o processo de autoconsciência. Ele reclama que essa transformação ocorra pelo contato entre a sombra, e aqui a sombra, a Joana está sempre tratando sobre algo que está oculto, algo que está no escuro, e não quer dizer que é bom nem ruim, mas quer dizer que a gente não se relaciona bem com isso. A sombra é a consciência, a gente precisa clarear, a gente precisa iluminar isso, a gente precisa ter contato com isso, senão a gente vai viver sempre à mercê disso, né? É como um inconsciente age na gente. Então a gente está fazendo a coisa e a gente não está se dando conta. E às vezes a gente precisa levar um tá ligado da vida para se dar conta. Então é bom que a gente não precise de um tá ligado da vida, que às vezes é ruim, né? E é justamente esse movimento, né, desse contato, que vai propiciar uma elaboração para a gente. Então, algo que quando se aproximava, né, um conteúdo, um sentimento que quando se aproximava a gente sentia angústia é um sentimento bem comum para a gente, e essa angústia trazia medo,
enfim, trazia desespero. Agora, quando a gente está nesse esforço, um esforço que Deus está amparando o tempo todo, porque é isso que Ele quer que aconteça. Kardec disse lá, não é? A gente tem que enfrentar a si mesmo. Tem um trecho que ele fala isso também, porque precisa de coragem, a gente precisa ter mais de coragem para enfrentar a si do que para enfrentar o outro. Tem uma parte do Evangelho que também está assim. E quando então a gente faz esse enfrentamento, quando novamente ele retorna, a gente sente isso sem ter medo. Agora a gente sente isso sem angústia, né? Então o que ocorreu um amadurecimento. A gente está vendo agora os desafios por um outro prisma. Tem deixa eu ver aqui. Bem, isso foi foi um momento para que a gente pudesse passar, então, para voltar para a parábola da figueira e tentar entender o que foi toda essa loucura de amaldiçoamento, né? Porque é estranho pensar que Jesus amaldiçoou a alma. A gente tem que sempre focar que a parábola tem um uso figurativo com um ensinamento profundo, né? Para contextualizar, é importante dizer que Jesus estava retornando para Jerusalém. Antes ele tinha chegado em Jerusalém, ele viu os vendilhões do templo, claro que ele ficou muito desgostoso com aquilo, e aí ele vai se hospedar em Betânia. Quando ele volta para Jerusalém que isso acontece, ou seja, ele tinha uma lição fresquinha para dar, né? E aí, isso aqui é um detalhe importante, que a árvore, na verdade, ela tinha pés de humano e não pés de filho, né? Então essa árvore era uma representação nossa, pra gente, e não pra biologia da árvore. Enfim, porque de fato ela não tinha figo, o que Jesus queria, não é mesmo? Quando Jesus fala, então, que ele teve fome, essa fome, ela aparece como uma fome simbólica, uma demanda. Jesus apresenta como uma necessidade. Não é uma necessidade do corpo como é a fome para a gente, é uma necessidade do espírito. Então a fome é o que é referente ao espírito e não à matéria. Ele tinha fome de algo que estava na nossa alma e que fosse esperado que a gente desse, já que a gente se apresenta tanto de certas formas que parece que a gente tem tanto assim para dar, né? Então a gente pode entender esse figo como amor, como abnegação, como dedicação. Qual seria a árvore que poderia dar um fruto bom? Tem a passagem também que fala da árvore boa e da árvore má. A árvore boa poderia dar um fruto bom, então teria que ser uma alma de qualidade boa para dar esse sentimento de amor, né? Então, mais uma vez, Jesus estava colocando ali a fé junto do amor, né? Que através da fé você consegue tudo, você consegue alcançar esse movimento de amor. E que então isso quer dizer livrar de si isso que te assombra e livrar de si com a luz do amor. Então, o que Jesus faz não é amaldiçoar, mas ele traz a verdade à tona, né? A Joana, ela explicaria esse amaldiçoamento dessa forma, e não que ela fale dessa passagem, mas ela fala sobre a relação com a sombra, com o que está oculto. Compreendendo que a sombra, a presença normal e constante na sua psique, a sua fusão natural no self é o objetivo do autoconhecimento, da conquista que o desaliena, ensejando-lhe melhor visão da realidade e do mundo que o cerca. Bem, a gente sabe que Jesus, ele combatia a todo vapor a hipocrisia. São várias passagens que Jesus falava da hipocrisia. Então, ele focaliza, na verdade, o que está no coração. Se ele vê alguém que está vivendo das aparências e que não tem um fruto bom para dar, ele revelava, ele dizia. E geralmente eram os fariseus. E essa árvore é como se fosse essas pessoas. E nós,
né? Fomos fariseus e nós ainda nos comportamos como fariseus, né? Quando a gente vive nas aparências, quando a gente está desconectado do que a gente verdadeiramente sente. Então, o que ele faz não é amaldiçoar, mas ele realiza um ato de amor. E aí, para isso, ele apresenta e usa a fé, dizendo que a fé é aí, a fé deve ser usada assim, para acessar o amor. Aqui, quando fala de self, o self, a Joana trata como esse Deus no nosso coração, o Deus interno, lembrando que nós somos centelha divina, né? Então a gente tem isso registrado no nosso DNA espiritual. E então Deus está sempre guiando a gente de dentro. Deus não é um cara que fica lá fora sentado no trono dele, vendo tudo acontecer. Por isso que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe tudo, Ele está na gente, Ele está nos guiando para esse processo. E foi esse o movimento de Jesus, então, mostrando que esse é o caminho, né? Compreender a profundeza disso faz fortificar a nossa fé, ou pelo menos me leva ao pensamento de que bem, pelo menos eu sinto, né, que isso ocorre, porque a gente entende que quando a gente está em contato com tudo isso que nos apavora, a gente sente algum acolhimento. Né? A gente sente que a gente não está desamparado. Só que o que a gente não pode incorrer é na luta, né? Na luta contra a sombra. Porque a Joana aqui, ela chama atenção para isso. Representa proceder a um desgaste inútil de energia. Quando é identificada, a energia retorna à psique e à medida que a mesma é integrada, mais vigor se apresenta no ser consciente. Então é importante que a gente não entre nesse combate, mas que a gente saiba acolher, que a gente saiba tratar isso como algo, como ela disse, né? Algo que está presente, a gente acolhe. Jesus dizia dessa forma, dizia de forma firme, mas ele acolhia com o seu sentimento de amor. E um processo que isso nos leva ao processo de cair em si, né? Eu achei essa frase que é muito legal, que a melhor queda é cair em si. A Joana diz isso: a conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado, que é o desencadeador da necessidade de autoencontro profundo. O sofrimento consciente que faculta reflexões convida normalmente à mudança, porque expressa distonia na organização física, emocional ou psíquica que necessita de ajustamento. Essa experiência evolutiva conduz com segurança ao encontro com o Cristo interno, ajudando a ampliar as suas infinitas possibilidades de crescimento e libertação. Então, quando a gente cai em si, quando a gente vê essa secura dentro da gente, sem mais a gente se auto-enganar com aquelas aparências que a gente assumia, com aqueles relacionamentos simplesmente aparentes, né, por aparência que a gente construía, o próximo passo que a gente deve dar é a da aceitação. Né? A gente tem que interrogar o nosso coração se a cada momento que a gente se põe com o outro, se põe consigo, se põe na vida, a gente está fazendo isso com verdade de sentimento. E tudo bem se não fizer, porque se a gente vê que a gente não fez, a gente tem que fazer esse processo, é aceitar, é acolher. Eu quero finalizar as apresentações do slide com essa fala da vovó. A vovó Conga, que é trabalhadora e mentora aqui da casa, ela disse dessa forma, de uma forma bem legal. Aí fica com essas histórias. Não, porque eu tenho que fazer algo, porque eu vi isso em mim. E ali fica o controle. E fica ali no controle. Já viu? Já está visto. É você sim. Então você vai fazer o quê? Vai acolher e deixar que o pai vai fazer o resto. O self, né? Onde está a fé de vocês? Será que o estudo criou prepotência em vocês para acharem que são deuses? Não, Senhor, não são. Todos nós somos filhos desse Pai maior que guia e que opera em nós as transformações. Basta que tenhamos olhos de quê? O mestre já não falou isso? De ver. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. E isso não era só para as verdades externas da vida. O amor
o maior doutor da terra, doutor de cabeça, que passou foi o mestre. Tudo que ele falou primeiro era para o mundo interior, porque ele disse que o reino dos céus estava no coração. É lá que ele irá implantar o reino de Deus no coração de cada um. Então, é importante que a gente esteja certo de que isso não é feito sozinho, né? A gente tem a nossa família, a gente tem os nossos amigos, e isso no sentido espiritual, né? Que são esses que estão amparando a gente, mas a gente tem esses que são colocados na nossa vida também, né? Para que a gente possa se amparar e evoluir juntos, né? Para que a gente possa juntar os nossos caquinhos pela soldagem do amor. Né? Porque ainda que a gente não tenha esse amor de Paulo, a gente tem um amor a se construir. A gente ainda pode não ser como Jesus, mas a gente está em devir a ser, né? Em vir a ser, a gente está no devir. E isso, eu acho que tem que ser o que vai ser esse bálsamo da fé, que vai fortalecer a gente na caminhada, que vai fazer com que a gente persista mesmo diante das dificuldades. E eu tenho uma música que eu escuto muito, que ela me toca bastante, que eu queria compartilhar com vocês. Ele é apenas um trecho, ele fala sobre ancestralidade desses que nos precederam, dos familiares, e que contribuem na nossa vida, na nossa constituição, mas também desses outros que nos precederam em nós mesmos, né? Dessas outras vidas que incidem no hoje, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um trechinho, ele foi recortado, ele está todo no YouTube, tem 23 minutos, mas aqui está mais curtinho, tá bem? É vídeo, Lu? É vídeo. Tá alto? Aumenta um pouquinho. Cortar teu microfone. Vou cortar teu microfone. Eu já desliguei. Amiga, acho melhor desligar aqui, né? Desliga aqui, né? Olhos mansos, desperta tanto brilho, tanta beleza, que não se perde em certezas, só tem dança, alegria, água e amor. Eu não me sinto só na imensidão céu, não me sinto só na imensidão céu, não me sinto só. Na imensidão céu, não me sinto só. Na imensidão céu, minha amada, porque sei que ela pensa em mim e o meu peito se faz paz e o corpo um vulcão. Eu não me sinto só na imensidão céu, eu não me sinto só na imensidão céu, eu não me sinto só não na imensidão céu, eu não me sinto só na imensidão. Na imensidão
não te quero inteiro, não, nem te quero todo, nem demais. Só aquele pedaço tosco, lascado, quebrado, doído, caído no chão, joelho ralado, doído, o pior pedaço não. Nem mais importante que isso existe de melhor que eu isso. Mas de melhor não quero nada, até porque não tem nada muito bom para dar. Então me dá, se quiser, um pedaço do seu coração, um espaço, uma brecha, uma fenda, um vão, um caco. Um caco de alguma vez que foi quebrado. Mas você nem lembra mais dele, como, por quem mesmo. É isso que eu quero. Dá pra mim esse caquinho, essa lasca, essa ruína meio gasta. Mas não vale demais que a gente possa dizer arqueologia, nem vale demais a ponto de não ser de vidaria. Esse caco que você jamais pensaria que alguém quereria por uma coisa qualquer, ou que talvez suponha sequer, esse retalho, eu quero. Para juntar com qualquer retalho no meu coração mental, embaixo do dia desse de sol. Só colocar um do lado do outro, assim, caradinho embaixo do sol da medida, para deixar ele mais banal, ausente da mediocridade cotidiana, do sol, no meio do céu, embaixo do dia, e depois sentar, para observar tudo mesmo qualquer coisa brilha sob o sol, até o cabo todo, de vida coronário meio arranhado, que nem a parede das lascas do coração. O dicionário vai chamar essa coisa pouca, boba, que não como banal, simples toa de amor. Os satélites, os drones, a NASA lá no alto, não vê essa coisa brilhar, fragmentos do que a gente é no sangue. E até as retinhas virarem, vão quase manchar esse brilho também. Mas tão brilho vai ser esse sol, esses cabos, esse ponto, a calçada suja, os caboteiros, o rodeando, sendo craquelado, o concreto, a rotina, o gosto de sal do sol escorrendo pela testa. O dia vai quase deixar de ser igual por um instante, ou quase, e bate no segundo fundo, assim, é quase a inteira para alguém, hoje em dia, do jeito que as coisas andam. Então, oi? Alô? Então é isso, gente. Esse vídeo ele é legal porque ele fala dos nossos cacos, dos nossos e daqueles que estão conosco, né, na nossa caminhada que Deus colocou, que qualquer coisa brilha sobre o sol, até esses cacos toscos. Então, que a gente não espere e não se cobre tanto a perfeição que a gente ainda não tem conta de oferecer, nem de nós, nem do outro. E se a gente só partir daí, a gente vai conseguir já se relacionar melhor conosco e com os outros, né? Então, e esse é o amor se dando, que a gente possa caminhar juntos nesse sentido. Graças a Deus. Parabéns, Luana. Alô, alô. Alô. Parabéns, Luana. Sensacional. Excelente palestra. Aquele seu branco que você ficou tão preocupada. Eu acho que foi um minuto, eu acho que foi proposital, tá? Foi um minuto para a gente pensar, porque ela estava falando coisas ali muito importantes que precisavam ser ditas, ser refletidas. Então foi um minuto, espero que todo mundo tenha, não foi nem um minuto, foi um segundo. Espero que todo mundo tenha aproveitado para refletir um pouquinho. Não foi, não. Tudo bem, obrigada. Bom, vamos passar então para o segundo momento aqui do nosso encontro, que é o passe. Eu peço, por favor, que o público permaneça sentado e que os passistas se posicionem. Inclusive aqui.
pensando em Jesus. Graças a Deus. Mestre Jesus, Mestre querido, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos aqui, encarnados nesse planeta, de estarmos aqui prestando atenção a todos esses ensinamentos que aconteceram durante essa noite. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco durante todo esse momento, nos intuindo, despertando a nossa reflexão, os nossos sentimentos mais profundos dentro de nossos corações. Que possamos cada vez mais aprender a termos fé, essa fé que move montanhas, essa fé que já se encontra dentro de nós e que muitas vezes deixamos esquecido por todos os momentos de tribulação da vida, que possamos justamente nesses momentos pararmos e olharmos para nós, para dentro de si e buscarmos esse poder, essa fé que nós temos, essa centelha divina que habita em nós. Que voltamos aos nossos lares imbuídos dessa fé, que possamos orar, fazer prece por nós mesmos e por todos aqueles nomes que nós colocamos nas caixinhas, que todos eles, assim como nós, recebam essas energias salutares que aqui estamos recebendo essa noite. Que assim seja, graças a Deus.